Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Coruja, o canal que mais cresce no futebol mato-grossense. E hoje eu tenho alguns assuntos para falar com você que está me assistindo aí no seu smartphone, no seu notebook, na sua TV. O seguinte, hoje se encerrou a primeira fase, a fase de grupos para as equipes mato-grossenses na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como vocês sabem, o Cuiabá se classificou no dia de ontem, na segunda-feira, após uma goleada espetacular diante do Tupã, time sede do grupo. E o misto se despediu hoje, também com vitória, desta vez diante da equipe do Galvez. Além disso, nós temos que falar da renovação do Cuiabá e algumas outras notícias. Vamos começar falando pela parte boa, vamos começar falando do Cuiabá, que venceu por 10-0 a equipe do Tupã e terminou na liderança do grupo com 6 pontos. Eu já começo pedindo desculpa, perdão, aqueles que são espectadores do canal. Eu não gravei um vídeo ontem porque foi uma data muito especial aqui em casa. Tivemos 2 aniversários e ontem eu assisti o jogo do Cuiabá, em especial o primeiro tempo. O Cuiabá ganhou de 4-0 e depois fez 6 no segundo, 5 logo no primeiro lance. O quinto logo no primeiro lance, então não gravei desse motivo. Fiquei o dia inteiro envolvido nesse planejamento da festa, mas hoje estou aqui para falar desse jogo e não tem muito o que falar. Quando é uma equipe goleia de 4-0, 5-0, já é um domínio total da partida. E quando goleia por 10-0, não tem muito o que falar. O Cuiabá foi muito predominante, mas aproveitou uma fragilidade enorme de uma equipe que não se encontrou em nenhum segundo da partida. O Tupã foi completamente dominado. O Cuiabá perdeu o pênalti, perdeu o gol feito. E mais demonstrou um futebol ofensivo, um futebol eficiente, um futebol de uma equipe que pode dar mais trabalho nessa Copa São Paulo. O primeiro jogo, na verdade os 15, 20 minutos finais do primeiro jogo, na derrota para a equipe paraense, mostrava que o Cuiabá tinha mais futebol para entregar nessa Copinha. O 10-0 pode colocar ao Cuiabá numa prateleira que ele ainda não pertence, que é de favoritos a ganhar esse torneio. O Cuiabá com essa goleada entra no top 15 de maiores goleadas. Eu vi até a matéria do GE e discordo em algumas coisas, porque para mim o Cuiabá ocupa a 9ª, talvez a 10ª posição, porque nós temos 5 goleadas empatadas no top 10 e por acaso a do Cuiabá ficou em último. Não entendi a lógica para ordenar as equipes. A maior goleada ocorreu em 1973, que é Cruzeiro 14-0 no Vasco de Itapecerica. O Santo André meteu 14 também no Santana, são as 2 maiores goleadas. A 10ª colocação ocupada por CAP, 10-0 no Jacareí. O São Paulo no Juventus do Acre e no Palmas. O Curitiba no União Barbarense. O Flamengo 10-0 no Forte Rio Bananal. Isso foi na temporada passada. E o Cuiabá 10-0 no Tupã ocupam esta goleada. Os gols do Cuiabá, vou tentar ser mais rápido, Gabriel Freitas, Riquelme e Kennedy Luca marcaram 2 vezes, totalizando 6 gols. Léo Herrero, Jadson, Tainan e João Maranini, capitão do time, marcaram 1 vez também. O Tainan fechou a conta, fechou o caixão da equipe de Tupã. Já que nós estamos falando de Copinha e de Cuiabá, Cuiabá sabe quem vai pegar a equipe do Capivariano no dia 12, daqui 2 dias, às 10 horas da manhã. E desta vez eu vou tentar fazer um Reels dessa partida, eu vou tentar fazer um pós-jogo logo após a partida. O jogo começa às 10 horas no nosso horário, meio-dia já vai ter acabado. Então eu vou tentar fazer um vídeo na quinta-feira para repercutir esse jogo do Cuiabá. Muito importante para a equipe mato-grossense, para a equipe da capital tentar manter a sua boa fase nas categorias de base. Lembrando que o Cuiabá é atual campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e vem fazendo uma boa campanha na Copa São Paulo. Preta e branca da capital mato-grossense está triste com a eliminação do misto, mas torcedor do misto, guarde no seu coração uma coisa muito simples. O misto caiu num grupo dificílimo e sai desse grupo, na minha humilde opinião, maior do que entrou. Talvez o que pese para o torcedor do misto é que saiu ganhando, terminou o primeiro tempo ganhando da equipe do Galo por 1-0 no segundo jogo e não conseguiu resistir à virada da equipe atleticana. Outra coisa que pesa para o torcedor mistense é ter tomado aquele gol da Água Santa na reta final da partida e não ter poder de reação para tentar empatar aquela partida.
Hoje, a vitória sobre o Alves também se complicou pra caramba, já teve jogadores expulsos logo no início do jogo, terminou a partida por 2 a menos. Mas o que complica para o Mistense é saber que a equipe poderia ter classificado, se tivesse pelo menos empatado com o Galo ou, por exemplo, com o Água Santa na estreia do campeonato. Então, mas o misto sai gigante dessa competição. Jogou bem praticamente todas as partidas, neutralizou o Água Santa, jogou muito bem, de igual para igual com o Galo, jogou uma partida digna diante do Galo. Não assisti a partida de hoje, mas venceu por 2 a 0. Futebol é isso, vencer, é bola na casinha, aproveitar os espaços. E termina na terceira colocação, o misto se despede, o Cuiabá continua vivo. Então, acompanhando as equipes matogrossenses nessa competição. Nós falamos do Capivariano, que é o adversário do Cuiabá. Nós vamos falar da campanha da equipe, que teve em 3 partidas, 2 vitórias e uma derrota. A única derrota foi por 6 a 1 por Cruzeiro, equipe que liderou com certa folga, com certa facilidade. O grupo, acho que o Cruzeiro marcou 14 ou 12 gols nessa fase de grupo, é um número impressionante para a equipe de Minas Gerais. Então, terminando a fase de grupos, a equipe do Capivariano tem um saldo de gols de 1, fez 8 e tomou 7. Se tomou 6, o Cruzeiro tomou 1 apenas nas outras 2 partidas. A equipe fez bastante gols, faz 4 e 3 gols, então fez uma quantidade de gols relativa nas outras equipes do grupo. É um confronto duro. O Cuiabá tem um favoritismo por ser uma equipe de primeira divisão e de ter um investimento na categoria de base acima da equipe de do time do Capivariano. Esses times da Copinha, eu não narro jogos, imagina narrando jogos dessas equipes com nomes tão diferentes, sem contar os jogadores, que tem muito jogador com nome bem padrão Copinha, bem padrão Copa São Paulo de futebol júnior. Mas o Cuiabá é sim favorito diante da equipe do Capivariano. 10 horas, dia 12, jogo no Paulistão Play para assistir Cuiabá e Capivariano. Outra informação importante é falar sobre a manutenção do contrato de Alain Perriot, que fica no Cuiabá Esporte Clube até 2024, até dezembro de 2024. O jogador já tinha sido assediado por Grêmio, Cruzeiro, entre outras equipes do futebol brasileiro. E o Cuiabá, com medo de perder os seus zagueiros, um dos seus principais jogadores do elenco e peça importante do sistema defensivo, o Cuiabá renova com o Alain Perriot por mais uma temporada, já tinha até 2023, estendeu até 2024, e sabe que deve perder Joaquim a qualquer momento. Acredito que o Joaquim deva sair até o meio da temporada. Então a manutenção de Marlon e de Alain Perriot é muito importante para um ano do Cuiabá que é tão difícil. Repito, teremos um Brasileirão, se não o mais disputado da história. Talvez tenhamos campeonatos mais difíceis, mais disputados, por elencos, por clubes históricos maiores, né, que os atuais. Mas o Cuiabá terá uma missão muito dura no Campeonato Brasileiro, com a volta de 3 a 4 gigantes da Série B, com manutenções, com SAFs, com investimentos externos, com inaugurações de estádios, com talvez o maior Flamengo, com talvez o maior Palmeiras de toda a história, talvez não em elenco, mas em números. Então, teremos um campeonato muito difícil e a manutenção das principais peças é muito importante para o Cuiabá. Agora, uma informação importante, muita gente critica o estadual, mas eu trouxe uma informação que já é de conhecimento, já é de domínio público há algumas semanas. A CBF anunciou quando expôs a público a tabela básica da Copa do Brasil, expôs e anunciou que agora o mecanismo de classificação para a Copa do Brasil passa a ser estritamente o estadual. Existia um sistema de classificação para a competição. Era pelo ranking era pelo campeonatos estaduais. Campeões estaduais tinham vaga, colocação de classificação tinha vaga. Equipes disputavam a Copa Libertadores, competições, vencedores das competições regionais e da Série B tinham vaga garantida. E assim, tinham preenchido pelo ranking da CBF para que todas as equipes participavam. Muitas vezes, por exemplo, o Luverdense, que não vem brigando por títulos do futebol estadual, classificou para a Copa do Brasil por ter disputado a Série B por muito tempo, a Copa do Brasil, e está muito bem na ranking da CBF, muito à frente, por exemplo, dos Nova Mutum, de União, que estão há bastante tempo disputando títulos nas competições estaduais. Então, a CBF tentando deixar um campeonato mais idôneo,
tirou essa classificação do ranking da FIFA de clubes, do ranking da CBF de clubes. Agora, o método de classificação é o ranking, o RNF, que é o ranking nacional de federações. A Federação Mato Grossense ocupa a 12ª posição e daqui a pouco você vai saber a importância disso. Com isso, a Federação Mato Grossense ganha 3 vagas na Copa do Brasil de 2024, dispostos pelos 3 melhores do futebol estadual do Campeonato Mato Grossense. Aí cabe à federação dividir como vai ser isso aí. Mas para estipular aos clubes a importância do campeonato estadual, que deve sim ganhar a cada passo dessa etapa. Mas importância. Muitos torcedores e algumas mídias tradicionais criticaram a postura da CBF, porque, por exemplo, teremos em 2024, caso se repitam, por exemplo, neste ano nós tivemos o Santos, que é uma equipe tradicional do futebol brasileiro, que nem passou de fase do futebol paulista e, por exemplo, estaria fora da Copa do Brasil se esse método fosse adotado em 2022. Então, muitas equipes grandes estão contestando essa mudança do regulamento, que pode atrapalhar as mesmas nessa competição. Eu já vou deixar uma dúvida para você, torcedor. Você acredita que esse método ajuda o estadual, ajuda as equipes pequenas e prejudica os grandões, os gigantes do futebol brasileiro? Você acha que é uma decisão correta, acertada? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e dá um tapa no sino para receber todas as notificações. E até a próxima.